Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Lucian. Hoje eu vou falar sobre dois assuntos que eu não vejo muitas pessoas discutirem sobre em fóruns, em grupos de Facebook, que são dois assuntos muito importantes se você quer conseguir um emprego melhor, ou você quer conseguir um salário melhor, ou até, e basicamente, se você quer ser um programador melhor, né? Esses dois assuntos são estruturas de dados e complexidade de algoritmos. E talvez as pessoas não deem muita importância para esses assuntos, mas eles são essenciais no seu dia a dia. E quando você vai procurar um emprego de uma empresa que não simplesmente contrata para fazer uma coisa que eles pediram e você não precisa pensar, você vai precisar. Ou seja, quando você vai fazer uma entrevista de emprego numa empresa com um nível um pouquinho acima, aqui no Brasil mesmo, até fora, Google, Facebook ou até outras não tão conhecidas, vocês vão ser questionados sobre esses dois assuntos. Eu não vou entrar muito nessa discussão de se é importante ou não. Se você não acha que é importante, talvez você devesse pesquisar um pouco mais sobre o assunto, porque isso é essencialmente altamente importante, mas nesse vídeo aqui eu vou tentar dar um pouquinho do passo a passo de como que a gente faz para treinar isso e como que a gente faz para ficar melhor nesses dois assuntos. Basicamente eu vou mostrar para vocês alguns sites que eu considero bem bons, né, didáticos e fáceis de você ir começando e conseguir ter um nível bom, né, ao longo do tempo. Eu vou mostrar aqui para vocês agora. Primeiro de tudo, se você não sabe inglês, a maioria desses sites são em inglês, então se você não sabe inglês, eu vou dar uma dica que eu acho que é meio óbvio, né? Mas se você não sabe, eu acho que vale a pena falar. Basicamente é baixar a extensão do Google Tradutor no seu browser. Estou mostrando aqui para vocês, vou colocar na descrição. Basicamente você adiciona a extensão, vai aparecer esse íconezinho que eu estou mostrando ali na tela. E qualquer site que você entrar agora, não sei qual posso... New York Times. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Por exemplo, eu estou entrando no New York Times aqui, tá tudo em inglês, não entendo nada. Eu clico na extensão. Nossa, quanto... Enfim. Clico ali em traduzir essa página. E o que ele vai fazer para mim é traduzir o conteúdo que estava antes em inglês e agora está em português. Então, mesmo se você não sabe inglês, você consegue usar esse site. Se você não sabe dessa dica, fica a dica aí, porque a maioria do conteúdo hoje de programação e computação está em inglês, isso não tem muito como fugir. Mas se você ainda não sabe inglês, você consegue usar essa dica para você conseguir consumir esse conteúdo sem precisar saber inglês, né? Mas recomendo bastante que você comece a aprender inglês, porque é essencial no dia hoje em dia. Mas enfim, tá aí a dica. Google Tradutor vou colocar na descrição. Basicamente 3 sites que eu vou mostrar para vocês aqui, que é o Codefights. Não sei, mas eu já estou logado aqui. Mas se você entrar, é só você dar um sign up aqui. Você loga com Facebook, Google, qualquer coisa. Eu já tenho minha conta. Eu entrei pelo Facebook, acho mais fácil. LeetCode é a mesma coisa. E HackerRank. Qual a diferença entre eles? O Codefights, ele é um pouquinho mais, como se diz, gamificado, né? Você consegue ver se seus amigos eles estão avançando mais do que você, se você está avançando mais do que os seus amigos. LeetCode, ele é um site mais focado em problemas de entrevistas de emprego. Então, quando eu falei que se você quer fazer uma entrevista no Google, Facebook ou uma empresa que requisite que você saiba sobre esses assuntos, você vai encontrar esses problemas aqui no LeetCode. Já o HackerRank, ele tem a mesma ideia dos outros dois, só que pelo que eu saiba, algumas empresas contratam você diretamente por esse site. Então, se você mostra que você é bom nesse assunto aqui no site, você consegue fazer aqui, tipo,
Às vezes algumas empresas colocam desafios dentro desse site e se você consegue terminar o desafio, eu não sei exatamente como é que funciona. Você consegue uma entrevista de emprego, enfim. Mas o que tem esses 3 sites? Esses 3 sites, eles são o que chama de Coding, ou não sei se é Coding Online Judges ou Code Online Judges, mas são sites que você tem alguns problemas neles e que você consegue programar e tentar resolver o problema. Eu vou tentar ir no mais simples aqui. Voltar. Se eu entrando no site, eu clico aqui em Arcade, né? Falando em português, inglês, enfim. Aí aqui tem os níveis, né? Eu não andei muito nesse site, mas eu acho que é uma boa para quem está começando e tem uma interface legal e tal. Mas todos eles têm a mesma ideia e as funcionalidades basicamente são bem parecidas. Então vou em introdução aqui, eu vou no Add, que é o primeiro. Não olhe meu código, que é muito difícil esse código. Eu vou resetar aqui. Basicamente você vem com aqui escrito mostrando para você qual é o problema e como são os parâmetros e como você tem que retornar a função. Aqui embaixo tem até algumas dicas também, né? Dicas de sintaxe de JavaScript e tal. Você consegue mudar a linguagem aqui, então você não fica preso a nenhuma linguagem. Não sei JavaScript, você pode fazer em Java, pode fazer em C, C++, enfim. E esse problema aqui é um problema muito simples, né? Adicionar 2 números, eu tenho que retornar a soma deles. Então, vou tentar aqui, ver se eu consigo fazer esse problema. Não sei se eu consegui não, mas beleza. Então, eu coloco ali no meu código que é retornar parâmetro 1 mais 2 e vamos ver se funciona isso. Aí eu vou aqui em Run Tests. Quando eu clico em Run Tests, eu vou rodar só os testes que estão disponíveis aqui para mim. Ele não rodou todos, como vocês podem ver. Isso é mais para você não roubar, entre aspas, né? Você não saber quais são todos os testes que ele vai fazer antes de rodar seu algoritmo. Depois eu posso clicar em Submit e ver se meu algoritmo foi ok, ó. Eu acho que estava certo, returne 1 mais 2 line. Esse foi um problema muito ridículo, mas ao longo do tempo você vai conseguindo problemas, você vai desenvolvendo problemas mais difíceis. Legal, tem um problema no site. Normalmente isso não acontece, eu não sei se é a minha internet aqui que hoje ela tá com algum problema, mas provavelmente não, provavelmente foi erro no site mesmo. Só que isso nunca tinha acontecido comigo. Aqui eu vou fazer um outro problema que é para vocês verem como que o problema vai se desenvolvendo. Esse aqui é século do ano. Aqui ele pergunta, dado um ano, retorne qual século ele tá. Ele explica, se o ano começa com 1 para cima, então, enfim, se o ano é a partir de 100, deixa eu ler aqui direito. The first cycle spans from the year. Tá. Ele está explicando que se de 101 até 200, a gente está no século 2. Alguma coisa assim. Enfim, se o número é divisível por 100 exatamente, ele está no século anterior. Aqui diz quais são as constraints. Tá. Ele está explicando aqui que o primeiro século vai do ano 1 até o ano 100, o segundo do 101 até o ano 200. Então, ou seja, o ano 200 ainda está no segundo século. Eu só vou para o terceiro século quando eu passar para o ano 201. Como é que eu faria isso daqui? Eu sei um jeito fácil que seria var divided by 100 igual a year dividido por 100. Aí, ao invés de 100 resto, var rest of division igual a year dividido resto de 100. Aí eu vejo se eu tenho resto na divisão, eu tenho rest of division maior que 0,
Ou seja, se eu tenho resto na divisão, significa que eu não estou no número 0. Ou seja, que dividido por 100 não dá um número certo. Se o resto da divisão for maior que 0, eu vou colocar divided by 100 mais 1. Vou dar return nisso. Se não, eu vou dar return divided by 100. Não sei se essa minha lógica aqui tá muito certa não, vou tentar. Eu fiz merda, que eu retornei o divided by 100. Mas na verdade, antes aqui eu faço divided by 100 menos igual rest of division. Eu tenho que fazer, na verdade eu posso fazer isso aqui antes, porque não importa o meu resto mais. Eu tô fazendo merda aqui com certeza. É que na verdade eu tô dividindo do divided by 100 o resto, mas na verdade eu queria var century igual a year menos rest of division. Ou seja, eu vou tirar o resto antes de dividir. Isso, aí depois eu divido por 100, aí aqui embaixo eu retorno. Posso deletar essa parte aqui de cima. Provavelmente agora vai. Enfim, tava fazendo errado a divisão, a minha lógica aqui. Mas minha ideia aqui foi qual? Eu quero... Isso aqui é resto, tá, gente? Eu tento ver o resto da divisão do ano por 100. Então, por exemplo, aqui é 1905, o resto da divisão aqui vai ser 5. Aí o século eu pego o ano menos o resto da divisão, que é isso aqui vai dar 1900 dividido por 100, aí aqui vai dar 19. Aí depois eu vejo se o resto da divisão é maior que 0. Se for maior que 0, eu vou retornar século mais 1, se não, retorno século. E aí tá certo. E com isso você vai cada vez mais fazendo algoritmos mais difíceis. Tá dando algum erro aqui no site hoje, não sei porquê. No LeetCode é a mesma coisa, que eu posso escolher tipos de problemas que eu quero resolver. Se eu quero resolver problemas de algoritmos, se eu quero resolver problemas de design de sistemas, de design de orientação a objeto, enfim. Você escolhe o tipo de algoritmo aqui, o tipo de problema que você quer fazer. Esses problemas aqui, eles já começam a ser um pouquinho mais elaborados do que aquele que a gente mostrou agora de somar e de século. Esse site aqui basicamente é para você treinar, então depois você consegue ver as submissões de outras pessoas. Você consegue ver antes de você resolver, se não conseguir resolver, você consegue ver um problema já resolvido. Basicamente é isso. E o que eu recomendo e por que você vai querer ficar resolvendo esses problemas, né? Porque ao longo do tempo você vai conseguindo, quando você vê um problema, é a melhor forma de resolver ele. Se eu quero fazer uma ordenação, como é que eu vou fazer o algoritmo para isso? Se eu quero fazer... se eu quero pegar o máximo, ou se eu quero pegar sempre o mínimo de uma lista, como é que eu vou fazer isso, entendeu? Qual a estrutura de dados que eu vou usar? Isso você consegue saber na prática, né? Praticando, e com o tempo isso vai ficando cada vez mais natural para você. Essa foi a minha dica de hoje. Eu fiz um vídeo um pouquinho diferente, não ficou tão formal quanto os meus outros vídeos, não fiz roteiro específico, só vi um assunto que eu queria falar, que eu acho bastante importante, e vim fazer o vídeo para vocês. Não sei se ficou melhor ou pior, coloca no comentário se vocês preferiram, se vocês preferem do outro jeito ou desse jeito. Se vocês gostaram da dica, dá o joinha, dá o like, compartilha, que ajuda bastante a divulgação do canal. Isso também faz eu perceber que o meu trabalho, o trabalho que eu estou tendo para fazer o vídeo, está sendo de
alguma ajuda para alguém, pelo menos. Isso que é a coisa que faz eu parar aqui para fazer esses vídeos para vocês. Se vocês gostaram do conteúdo, se inscreve no canal. Se você quer receber sempre que eu colocar um vídeo no ar, coloca o sininho, marca o sininho. Acho que é isso. Meu nome é Luciano Asturião e a gente se vê no próximo vídeo.